Bom, bom dia a todos que vieram e que estão assistindo pela internet. Mas hoje vamos tratar sobre o capítulo 40. Na semana passada nós começamos a falar sobre a restauração do reino de Israel, né? Falamos sobre a nova aliança que envolve o povo de Israel voltando para a terra, Deus perdoando os seus pecados, purificando seu coração, dando um novo nascimento, né? E dando prosperidade para a terra. E nós terminamos a aula falando sobre o tabernáculo, que Deus fala do livro de Ezequiel sobre o tabernáculo que vai estar no meio do povo, né? E aí, você chega no capítulo 40, ele vai dar uma descrição deste tabernáculo. Ezequiel capítulo 40, vai ali até o 46, até o Ezequiel 46, nós temos descrição do templo, né? Descrição do templo do reino de Deus, o templo em Jerusalém, na restauração do reino em Israel. Tá? Então, você tem aí uma descrição bastante detalhada, que traz inúmeras dificuldades para nós que tentamos interpretar a Bíblia, né? Para nós que gostamos de checar todas as partes da Bíblia, né? Entender tudo que está escrito. Tem partes da Bíblia que a gente não entende, né? Mas a gente gostaria de entender tudo, né? Tudo que está escrito, cada detalhe. Quanto mais você puder aprender sobre a Bíblia, entender sobre a Bíblia, melhor. E eu diria que estes capítulos de Ezequiel, do 40 até o 46, são, na minha opinião, a parte mais difícil da Bíblia com relação às profecias. Tá? Na minha opinião, esses são os capítulos mais difíceis da Bíblia sobre o assunto profecia. Existem outras passagens da Bíblia que você pode até entender que são mais difíceis que essa. Tudo bem, explicar assuntos envolvendo a Trindade, envolvendo predestinação, envolvendo os anjos aprisionados e coisas assim. Tem passagens difíceis e misteriosas na Bíblia, mas elas não se referem necessariamente à escatologia, ou seja, às profecias para o futuro, né? Se você pegar só aquilo que fala sobre o reino de Deus, o futuro, o milênio, etc., esse aqui eu considero a parte mais complicada. Por quê? Porque ele vai falar sobre o templo, vai falar sobre sacrifícios, sobre animais sendo imolados, sobre sacerdotes trabalhando, tudo isso nesse novo templo de Jerusalém, né? E aí vem uma série de perguntas, naturalmente, né? Não, mas por que ele está falando de sacrifícios de animais se Jesus Cristo já morreu, né? Não precisa de mais de sacrifícios. Você já tem o sacrifício perfeito e único que nós precisamos, que é Jesus Cristo crucificado. Só que se essa visão aqui de Ezequiel é uma profecia para o futuro, e né? Como é que nós podemos entender esses sacrifícios todos que são mencionados? A gente vai ler aqui daqui a pouco uns detalhes sobre esses sacrifícios, né? Ele está explicando como é que vai ser o culto no reino de Deus, no milênio, né? Não usa a palavra milênio aqui, né? Mas nós entendemos que isso aqui vai se cumprir no milênio. Mas então por quê? Por que esse templo com sacrifícios, né? Um templo, um local de culto, até nós entendemos, porque nós temos um local de culto, né? Nós viemos para a igreja, nós cultuamos, só que no templo aqui nós não temos um altar de sacrifícios, né? Não temos o banco, temos os bancos, temos um púlpito, temos essas coisas, né? Mas nós não temos um altar de sacrifícios. Já o templo mesmo em Jerusalém, você tem tudo isso, né? Tem altar de sacrifícios, tem imolação de animais. Então, é difícil você explicar isto à luz do Novo Testamento, que Cristo já morreu, já ressuscitou, Ele é o único sacrifício necessário e suficiente para a nossa salvação. Todos nós concordamos com isso. Então, por que existem esses sacrifícios sendo mencionados no capítulo 40? Então, existe toda uma série de divergências entre os teólogos a respeito disso, e este assunto, então, tem várias linhas de interpretação, vou mencionar algumas hoje. E é um assunto que eu não falaria de jeito nenhum
a menos que eu tivesse estudado muito sobre o assunto ao longo dos anos, tá? Então, bateu a porta aqui. Eu não falaria de forma alguma sobre esse assunto se não tivesse passado muitos anos estudando especificamente esse assunto. Eu li bom dia os irmãos que chegaram, eu li diversos livros já tratando sobre este assunto. Eu li inúmeros artigos em inglês e em português sobre isso. Eu li essa semana uma tese de mestrado em teologia da Liberty University só sobre este assunto, para os irmãos terem uma ideia de como é complicado e de como há divergências, tá? Então, nós temos aí o assunto dos sacrifícios no reino milenar de Cristo. Esse é o assunto que nós estamos mencionando aqui, tá? Era mais fácil para mim encerrar o livro de Ezequiel antes. Vamos parar aqui no capítulo 39, né? Vamos fechar por aqui, vamos passar para o livro de Daniel, né? Mas eu não posso fugir, pelo menos. Então, o que eu vou fazer hoje aqui? Eu vou dar uma aula de teologia bem teórica, tá? Diferente um pouco do que eu costumo fazer. Geralmente a gente dá uma aula mais teórica e aplicada, né? A gente fala da teoria, da interpretação, e a gente aplica na vida de cada um e procura direcionar os irmãos e como isso serve para a sua vida hoje e como você pode usar isso para pregar para os outros. Hoje a aula vai ser um pouco diferente. Ela vai ser, no momento, teórica, seguindo uma linha. Vou apresentar diversas interpretações, vou dizer qual que eu no momento estou preferindo, mas eu mesmo não tenho certeza da interpretação correta. Então eu vou deixar para os irmãos só pensarem sobre esse assunto. É um assunto que, se você gostar da aula de hoje, a maioria das pessoas vai dormir numa aula dessa, tá? Se você gostar da aula de hoje, eu sugiro que você faça um curso de teologia, né? Porque você tem vocação para negócio, né? Para estudar as partes difíceis da Bíblia. Então, eu já peço paciência para os irmãos, que a coisa vai ser... tem que trabalhar bem a mente sobre o assunto, e vocês vão sair daqui meditando sobre isso e cheio de dúvidas, mas dúvidas boas, porque elas foram colocadas por meio de uma meditação das Escrituras, e vocês não vão sair sem caminho, vocês vão sair com caminhos para perseguir, né, se vocês quiserem estudar mais sobre esse assunto. Vamos lá. Então nós temos aqui a descrição do templo em Ezequiel 40. Ezequiel capítulo 40 começa descrevendo a visão e falando onde que isso aqui vai acontecer. Olha só, Ezequiel capítulo 40, versículo 1: no ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade. Então, Ezequiel, lembra que no começo do livro não tinha caído a cidade ainda. Ezequiel está lá na Babilônia e tem um grupo de judeus em Jerusalém, e ele profetiza que Jerusalém vai cair. Aqui no final do livro, Jerusalém já caiu, já foi invadido, o templo já foi destruído pelos babilônios, tá? Então você vai ter aqui no momento, a cidade já foi destruída, tá? Não é mais profecia sobre a destruição da cidade, agora é profecia sobre a restauração, né? No futuro. Então, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou para lá. Para onde? Para Jerusalém. Então, a primeira coisa para colocar aqui nessa aula: a visão está em Jerusalém. O templo que vai ser descrito não está no céu, ele está em Jerusalém. Tá? Não é a Nova Jerusalém lá no céu. Você pode até pensar que é no novo céu e nova terra, mas é aqui na terra, tá? Ele foi transportado para Jerusalém, não foi transportado para o terceiro céu, nem nada disso, tá? Ele está em Jerusalém. Versículo 2, né? Então em visões Deus me levou à terra de Israel. Não me levou para a igreja, não me levou para o coração daqueles que se converteram, não. Me levou para a terra de Israel, muito claro. E me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade para o lado sul. Então está falando de um edifício no alto de um monte em
Jerusalém, na terra de Israel, tá? E aí ele vai começar a descrever o templo. Então é importante começar com isso, tá? Porque vai ter gente pensando, ele está vendo o céu aqui. Não está vendo o céu, está na terra de Israel, está em Jerusalém, tá? Então, esse é o primeiro ponto, onde é a terra de Israel. Aí ele vai dar descrições precisas. Vamos ver, por exemplo, versículos 5 a 7. Não vou ler o texto todo, tá? Versículos 5 a 7. Viu um muro, vai descrever esse templo, esse prédio, edifício que ele está falando, né? Viu um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem, era um anjo que estava falando com ele, uma cana de medir de 6 côvados. Um côvado se eu não me engano, é mais ou menos 52 centímetros. Existe que a distância que vai do cotovelo até a ponta dos dedos. Você vai ver esse termo côvado na Bíblia muitas vezes. Um côvado, distância do cotovelo até a ponta dos dedos, tá? Claro, isso varia de pessoa com braço longo para braço pequeno, né? Mas então, eles dizem que é mais ou menos aí 52 centímetros é a medida que, se você fosse... Existem diferenças de côvados aí, em países diferentes da época, mas o pessoal os teólogos e historiadores da Bíblia costumam dizer que é mais ou menos esse o tamanho, tá? Então tem essa cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais media um côvado e 4 dedos. É um côvado um pouco maior esse côvado que ele está usando aqui. Ele mediu a largura do edifício, uma cana e a altura. Ele começa a descrever, vamos medir para cá, medir para lá. Então nós não vamos ler toda a descrição aqui das medidas do templo, e do muro, e do pátio, e das cabines que tem no pátio, ao redor do muro e coisas assim, mas é muito detalhado. O primeiro ponto que a gente vê, se você fizer a leitura em casa, você vai ver que tem detalhes e detalhes e detalhes. Ele vai falar da decoração, ele vai falar das portas, ele vai falar de uma série de coisas parecido com o jeito como ele descreve lá no Velho Testamento mesmo, o primeiro templo, ou o tabernáculo lá de Moisés no deserto, né? Parecido com aquela, assim, é um outro templo, é uma outra descrição, é muito maior esse daqui do que o templo de Salomão, por exemplo, tá? Muito maior, só que o nível de detalhe da descrição é parecido com aquela. Então, uma das coisas que as pessoas falam, esse aqui não é um templo de verdade, alguns falam. Eles falam assim, olha, é uma linguagem figurada, não é um templo realmente, ele simboliza a igreja de Deus, alguns vão dizer. Difícil você seguir por essa linha de que esse templo aqui não seria um templo de verdade, seria só um símbolo da igreja de Deus, e aí conseguir entender por que ele dá tanto detalhe. Por que ele dá tanto detalhe? É mais fácil você entender isso aqui como sendo um templo literalmente. Então, veja a arte sendo descrita, a arte bem descrita, Ezequiel 41. Vamos pular lá para o capítulo 41, versículos 17 a 20. No espaço em cima da porta, então tem uma porta aqui que está sendo mencionada, e até o templo de dentro e de fora, e em toda a parede em redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, querubins e palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre os querubins entre querubim e querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado e o rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim se fez pela casa toda ao redor. E desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. É muito detalhe do que foi entalhado ali nas paredes. Qual é o significado disso, né? Ele não fala qual é o significado. Tem uma palmeira aqui, um querubim com 2 rostos, um olha para cá, outro para lá. Por que isso, né? E se você for aplicar isso para a igreja, qual é a aplicação, né? Eu quero saber que lição tem para a minha vida aqui hoje, né? Não sei que lição tem para a sua vida aqui hoje. Eu sei que é uma profecia, uma visão que está descrita detalhadamente a respeito de um templo, e ele está descrevendo como é esse templo. Para Israel, na época, isso tinha um poder enorme, tá? Por quê? Porque eles estavam no exílio, longe da sua terra, e o seu templo destruído. Eles podiam pensar assim, Deus nos abandonou, Deus esqueceu-se do seu povo, já faz 14 anos que estamos com esse templo destruído, estamos aqui no exílio. Mas
você tem Ezequiel vindo com uma profecia: acalmem-se, descanse o coração, porque vocês vão voltar para a terra e Deus vai nos dar um templo muito maior, muito mais glorioso, até mesmo do que o templo de Salomão, né? Então você tem aí, para eles, muito fácil entender o poder que esse texto teve sobre eles. Para nós, o templo, esses detalhes, nós não temos essa convivência, porque nós nunca estivemos num templo assim. Nós nunca, mais como a gente entrou foi numa catedral católica romana da Idade Média, da Renascença, né? Se você teve a oportunidade de visitar, a magnífica arquitetura, mas a glória do Senhor não entrou nessas catedrais como entrou no templo de Jerusalém, né? O povo de Israel vivenciou isso. E de repente eles perderam isso. Então essa sensação nenhum de nós tem, nunca tivemos, mas o povo de judeu teve, né? De ver a glória do seu templo indo embora, visivelmente, aquela nuvem de fumaça que eles viram representando a presença de Deus no templo nos dias do Velho Testamento, né? Essa mesma glória que se afasta do templo numa visão de Ezequiel que nós já vimos, ela vai retornar para este templo quando Cristo vier para a terra. Então, só os irmãos entenderem, esse é o tempo em que Cristo volta para a terra para reinar aqui. E aí você vê Israel sendo restaurado e o templo sendo restaurado. Se você vê o capítulo 43, versículos 1 a 5, você tem uma visão da glória do Senhor voltando para o templo. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente. E eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como a da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou do templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao ato interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Eu sou edificado com essas palavras. Mesmo que isso não esteja acontecendo hoje, não é para os nossos dias hoje isso, mas me edifica saber que existe uma promessa de que Deus vai encher o seu templo novamente, a glória do Senhor retorna ao seu devido lugar. Quer dizer, Satanás, o anticristo, o sistema do mundo não vão prevalecer. No final, quem prevalece é o reino de Deus, é a glória do Senhor, é o povo de Deus, e aqui a casa de Deus. Então, a glória, aquela fumaça, essa glória que ele viu no rio Quebar, você lembra aí dos primeiros capítulos do livro de Ezequiel, você vai ver, né? Aqueles querubins, né? Com uma descrição impressionante, e aquela nuvem, fumaça, fogo, essa voz de muitas águas, né? Como uma voz de uma multidão, é a voz de Deus descrita assim, né? Na visão. Então, tudo isso, e o trono de Deus, né? Tudo isso entrando, essa glória do Senhor estava entrando aqui, retornando. Então, da mesma maneira como ela sai literalmente de um templo literal, é mais natural você entender que ela volta literalmente num templo literal. Mas existem pessoas, servos de Deus, que entendem que a visão, que a glória saiu do templo literal, mas ela não vai voltar num templo literal. Alguns acham que esse templo é uma linguagem figurada, tá? Vamos comparar essas duas coisas. Mas eu tenho para mim que faz mais sentido interpretar a Bíblia de maneira literal, a menos que ela diga que não é, né? Não existe nenhuma interpretação simbólica para essas palavras aqui, nem no Velho nem no Novo Testamento. Então, a priori, eu vou interpretá-la literalmente, vou seguir a linha literal. Qual é a maior dificuldade que nós temos da interpretação desse templo novo que aparece no reino de Deus no final dos tempos? São os sacrifícios. Então, vamos entrar nesse ponto. Existem sacrifícios. Para que serve um templo, né? Em Israel, o templo serve para sacrificar, adoração por meio de sacrifícios de animais. Então, vamos contar uma história aqui do templo. Não existe nação de Israel sem o templo. Primeiro era um tabernáculo lá no deserto. Eles receberam a lei de Moisés, estavam no deserto, construíram uma tenda.
uma tenda, que tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos e um véu que separava os dois. Eles entraram na terra prometida. Anos depois, séculos depois, Davi conquista Jerusalém e eventualmente ele traz então a arca para Jerusalém, e seu filho Salomão constrói um templo. Até então era ainda a tenda, né? Constrói um templo de Salomão, o glorioso templo de Salomão. Esse templo vai persistir durante séculos até os dias de Ezequiel, quando ele é destruído por Nabucodonosor. Destruído, profanado, destruído, ficaram sem templo. Quando depois de 70 anos de cativeiro eles voltam com Esdras e Neemias, eles voltam para Jerusalém, eles vão reconstruir o templo. Reconstroem. Alguns acham que essa visão aqui se refere àquele templo, aquele segundo templo reconstruído por Esdras e Neemias. Só que não bate, né? Porque esse templo aqui é gigantesco, está no alto de uma montanha muito alta, é muito diferente. Se você for ler aqui, fazer as medidas, não bate em nada com o templo que foi edificado depois do retorno. Aquele que eles choraram de decepção, né? Quando viram, é isso aqui que é o templo, né? Não se compara com aquele antigo de Salomão, né? Eles ficaram com aquela dor no coração, que o templo novo não era tão bonito. O que acontece? Herodes, nos tempos um pouco antes de Cristo, reconstrói esse templo, fazendo ele gigante, tá? O templo, o terceiro templo, vamos dizer assim, esse templo, segundo templo aí, depois do cativeiro, ele ficou meio abandonado. Então Herodes, ele reconstrói o templo e amplia ele e gera como se fosse um terceiro templo mesmo, tá? Muito maior até do que o de Salomão, só que não tinha tanto ouro, né? O de Salomão era ouro puro, né? Era o mais glorioso, era o de Salomão, mas o de Herodes era maior. E aí, esse é o templo da época de Cristo, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. Destruíram, tá? Sobrou lá o Muro das Lamentações, que eles estão orando até hoje naquele muro, né, em Jerusalém, tá? Então não tem templo desde os tempos 70 anos depois de Cristo, não, até hoje não tem templo. Vai haver um novo templo, certeza absoluta, criado, construído em Jerusalém, nos tempos da grande tribulação. Tá? Esse templo vai ser reconstruído, porque Jesus fala desse templo, Paulo fala desse templo, Daniel fala desse templo, do anticristo entrando no lugar santo, que ele não deveria estar, e querendo ser entronizado como se fosse o próprio Deus, né? E profanando o templo. Então, não tem jeito, vai ser construído um templo lá em Jerusalém, o anticristo vai usar esse templo aí. E aqui, Ezequiel não está falando do templo do anticristo, né? Ele está falando do templo verdadeiro, assim, todos são verdadeiros, mas está falando de um templo final glorioso, muito maior, e inclusive dizem que ele é tão grande, e não tem nenhuma montanha alta em Jerusalém hoje que seria capaz de abrigar um templo do tamanho que está descrito aqui. Então, provavelmente vai haver uma mudança do relevo no final da tribulação, quando Cristo voltar, vai haver alguma mudança ali para poder construir esse templo, tá? Dificuldade dos holocaustos e sacrifícios. Vamos ver aqui alguns detalhes. Você tem holocaustos sendo descritos nesse templo. Ezequiel 40, versículos 38 e 39 diz assim: a sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares dos vestíbulos, onde lavavam o holocausto. No vestíbulo da porta havia 2 mesas, de um lado e 2 do outro, para nelas se degolar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Olha que linguagem, né? Holocausto, o que é holocausto? É aquela oferta que você mata o cordeiro e você queima ele todo no altar, né? O holocausto você queima tudo para Deus. Algumas ofertas pela culpa eram, você matava, derramava o sangue no altar e você queimava uma parte do animal e outra parte o sacerdote comia, né? Era para a alimentação do sacerdote, era o churrasco dele, né? E aí, tudo santo, tudo conforme a lei, mas o holocausto não. O holocausto queima tudo para Deus, né? Nada para o sacerdote. E aí você tinha então diversos tipos aí de sacrifícios, aqui ele menciona o holocausto e oferta pelo pecado e pela culpa. Versículo 43: os ganchos de 4 dedos de comprimento estavam fixados por dentro ao redor, e sobre as mesas estavam a carne da oblação. Tinha carne.
Então não adianta você pensar que isso aqui é um sacrifício de louvor a Deus, é um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Não, nosso culto racional não tem derramamento de sangue, gente lavando sangue e carne em cima de uma mesa. Não dá para você associar a coisa desse jeito, né? A linguagem é bem clara de que isso aqui é carne, animal morrendo, sangue sendo lavado e carne sendo colocada numa mesa. Então isso é chocante para muita gente. Por que ele está falando de animais morrendo, de carne e isso que é coisa do Velho Testamento, né? Por que ele está falando para o futuro dessas coisas? Então os irmãos começam a perceber por que eu disse que esse texto é difícil, né? Porque nós não temos aqui uma mesa com carne, onde a gente vai colocar um cordeiro aqui, irmãos, tragam a sua oferta, vamos matar aqui, isso aqui simboliza o corpo de Cristo, vamos matar aqui e oferecer, né, ao Senhor. Não tem nada disso na igreja de Cristo, mas aqui você tem uma descrição mostrando isso no templo, né? Você tem também libações descritas aí, né, que são a aspersão de líquidos que tem lá no Velho Testamento. Dias de festas, veja só, Ezequiel 45, versículo 17. Ezequiel 45, versículo 17. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações nas festas da lua nova e nos sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele mesmo proverá a oferta pelo pecado e a oferta de manjares e o holocausto e os sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. Olha aqui o que tem. Além dos sacrifícios de expiação e tudo mais, você tem festas que nem os adventistas estão guardando, né? Que não fala só sábado, fala também lua nova. O adventista não guarda lua nova, né? Então, está na lei, tem que guardar os dois, né? No Velho Testamento você tem que guardar lua nova e sábados aqui, eles estão guardando. Eu falei, não sei se 1 ou 2 domingos atrás, que na igreja é proibido, terminantemente proibido no Novo Testamento, você obrigar um gentil, nós, né, cristãos gentios, a guardarmos a lei, a seguirmos dietas do Velho Testamento, guardarmos sábados e festas do Velho Testamento e circuncisão. Paulo e o autor de Hebreus são muito claros, e o Concílio de Jerusalém, no livro de Atos, são claríssimos em dizer: vocês não imponham isso para os estrangeiros. Isso é coisa nossa aqui de Israel, a gente faz, mas você não pode obrigar um gentil a fazer isso, porque você não precisa guardar a lei para ser salvo, não precisa guardar esses rituais da lei para ser salvo. Então eles decidiram claramente que você não vai impor isso sobre os estrangeiros. Só que aqui ele está falando que no milênio você vai ter celebrações de festas, de sábados, lua novas e sacrifícios. E tem circuncisão também, olha só. Veja lá Ezequiel 44, versículo 9. Ezequiel 44, a coisa só vai se complicando cada vez mais. Eu vou começar complicando. No final eu vou tentar descomplicar um pouquinho, tá, irmãos? Mas eu não vou ter a palavra final sobre esse assunto. Capítulo 44 de Ezequiel, versículo 9. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Opa! Mas e aquela discussão toda lá que tinha no Novo Testamento, no livro de Gálatas, de judeus que tentavam obrigar os gentios a se circuncidarem, e aí Paulo briga com eles? Não, como que vocês vêm impor circuncisão? Cristo é a nossa circuncisão, porque vocês estão obrigando, querendo que eles se circuncidem para serem salvos? Que história é essa? Então está muito claro para nós que você não precisa se circuncidar para ser salvo. Agora ele vem aqui e fala que se você não for circuncidado, você não pode entrar no santuário. Porque se você for espiritualizar a linguagem, você vai pensar: então não posso ser salvo, né? Alguém vai falar: não, isso aqui é uma circuncisão do coração, né? Alguém pode falar isso? Não, é uma linguagem simbólica que significa circuncisão do coração, ou seja, se você não aceitou Jesus, você não entra no santuário. Beleza?
Acontece que tem um problema nessa interpretação. O texto fala das duas circuncisões. Ele fala, nenhum incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário. Então tem as duas aqui, tem a de carne e de coração, que dá a entender que quem é que ministra nesse templo? São judeus crentes, não pode ser judeu incrédulo, né? Mas tem que, ele fala, circuncisão, quem vai ministrar o culto aqui, se você fosse usar a linguagem ao pé da letra, é judeu crente, né? Então esse templo, por quê? Porque a nova aliança é com a casa de Israel. Toda a nova aliança que nós lemos aqui no livro de Ezequiel e no livro de Jeremias e no livro de Isaías fala de aliança com a casa de Israel, né? E aí, circuncisão é uma coisa natural para a casa de Israel, não para os gentios, não para os estrangeiros, mas para a casa de Israel é natural, tá? Segura aí, vamos continuar com as dificuldades. Então, você tem aí celebrações, você tem sacrifícios, libações, você tem um sacerdócio levítico. Que coisa! Essa aqui é dura. Sacerdócio levítico, Ezequiel 40 Vamos começar com o 40. Ezequiel 40... Não, pode ser o 43 mesmo. Ezequiel 43, versículo 19, acho que é esse aqui. Ezequiel 43, 19. Tá, vamos ver o 18 e 19. E o Senhor me disse, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. Um monte de coisa bem judaica aqui, né? Oferta pelo pecado, sacerdócio levítico, descendência de Zadok. Alguém pode falar assim, ah não, levitas hoje em dia são aqueles que servem na igreja, né? Na música, na administração da palavra, na limpeza, aqueles que servem no templo são os levitas. Tem gente que usa essa linguagem, né? Não funciona. Por que não funciona? Porque ele nem diz que são todos os levitas que vão ministrar aqui, eles dizem que são aqui da descendência de Zadok. É uma linhagem bem específica de levitas. Porque quem são levitas? São descendentes da tribo de Levi, são 12 tribos de Israel, uma delas se chama Levi. E os levitas são descendentes dessa que faziam parte ali do sacerdócio, né? Serviam no templo de Israel. Tinha a casa de Arão, né? Que era levita. Só que dentre os levitas existia um, que era Zadok. Ele era da linhagem de Finéias, aquele que purificou ali Israel quando eles pecaram no deserto com as prostitutas pagãs ali. E ele faz ali a obediência ao Senhor, ele mata um casal ali que está se prostituindo. Os irmãos podem ler ali na história de Balaão ali. Balaão tentou corromper as pessoas ali no acampamento de Israel. Finéias foi fiel, depois veio uma linhagem fiel de Finéias, e Zadok é dessa linhagem, casa de Zadok. Você é levita porque canta na igreja? Você é da casa de Zadok? Pergunta. Uma pergunta, né? Então, não, aqui é bem específico. Então nós temos uma linhagem levítica. O Zadok não pertencia à tribo de Levi. Ele era levita também, mas não é qualquer levita. É um levita, tem muitos levitas, né? Muitas famílias em Levi, mas tem uma família, uma linhagem particular que é de Zadok. É esse que vai servir aqui. Essa linhagem, né? E aí pronto, então temos toda essa dificuldade. Tem celebração da Páscoa, do pães ázimos, da festa dos tabernáculos, sendo descrita tudo no Velho Testamento, tá? Para o tempo do milênio, do reino de Deus, restauração da nação de Israel. Nunca aconteceu, isso aqui nunca se cumpriu, tá? Se você for ler os detalhes, aí nada disso se cumpriu. Não adianta procurar na história que você nunca vai ver algo parecido com isso aqui. Tem 2 cachorros fazendo barulho aqui no pátio, mas espero que não atrapalhe muito. Aí você tem então esse quadro do culto descrito assim no milênio, né? Tudo muito judaico, parece que você está voltando no passado, né? A gente abandonou isso, viemos para a época da igreja, temos a liberdade em Cristo, cerimoniais da lei caíram,
e agora de repente você vai me dizer que vai voltar tudo as sombras, né? Essas coisas são sombras para o tempo de Cristo, que foram dadas no Velho Testamento, né? Símbolos, sinais do Messias que viria e salvaria não só a nação de Israel, como também todos os povos que crerem, né? E aí, de repente, você tem uma descrição dessas, parece que as sombras voltam todas para assombrar a gente. Então, o que está acontecendo aqui? Você vai ver descrições parecidas com essas, não tão detalhadas assim, não tão longas assim, mas vai ver descrições parecidas no livro de Isaías, no livro de Jeremias e outros profetas menores também, falando do templo, falando de sacrifícios, na época da restauração do reino a Israel. Tá? Então, já falei de alguns problemas, né? Circuncisão dele, né? Veja Gálatas 5:6. Então, nós temos aí uns 20 minutos de aula ainda. Tem muita coisa que eu gostaria de falar e eu tenho que dar uma corrida, né? Eu me empolgo às vezes, falo demais, né? Eu vou filtrar alguns textos aqui, mas vamos falar de circuncisão, então, e de sacrifícios. Gálatas 5:6. Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha só que texto forte, né? Colossenses 2:11. Colossenses 2:11. Nele também fostes circuncidados, quer dizer, em Cristo, né? Fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. No nosso tempo hoje, você não pode impor para os gentios circuncisão na carne, de jeito nenhum, porque não tem valor nenhum em si mesmo. Isso aqui é um símbolo de uma aliança ali, mosaica do povo de Israel com Deus, mas nós, na nova aliança, estrangeiros, não temos que guardar. Você é judeu? Ótimo, você se circuncida, não tem problema nenhum, não é necessário para a sua salvação, mas se por tradição, por cultura, por identidade nacional, você quer se circuncidar e observar as tradições do povo judeu, ótimo. Agora você não pode impor isso para os gentios, dizendo que eles têm que fazer isso para serem salvos, né, de forma alguma. Então, isso aqui colocado, festas e sábados, a gente já falou em outras ocasiões, né? O sacerdócio levítico, vamos pensar um pouco aqui no sacerdócio. Então, por que eu falei que era estranho você voltar com o sacerdócio levítico? Porque em Hebreus fala bem claro sobre este assunto. No livro de Hebreus você tem a descrição do que é o sacerdócio de Cristo. E o que é o sacerdócio de Cristo? O autor de Hebreus ele compara o sacerdócio dos levitas no Velho Testamento com o sacerdócio de Cristo, que não era da tribo de Levi. Ele não era da tribo de Levi, então não teria, pela descendência, ele não tem nem direito de ser sacerdote, porque não é levita, nem da casa de Zadok, nem de ninguém. Jesus não é levita. Então, como é que Jesus é nosso sacerdote? Desculpa. Você tem, então, uma descrição de por que Jesus é o sumo sacerdote da nossa fé, apesar de não ser levita, porque ele é de uma outra ordem sacerdotal, que é a ordem de Melquisedeque, né? Então ele vai falar sobre isso lá no capítulo de Hebreus 6, 7, né? Vamos ver, Hebreus 7, 11 e 12, por exemplo. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Uma lei é diferente na nova aliança do que na velha aliança, né? Eu tenho um novo sumo sacerdote também, que não é levita, ele é da ordem de Melquisedeque. Versículos 18 e 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza. A lei anterior é revogada. Muitos adventistas não gostam de falar isso, mas tem que falar. A lei anterior é revogada. Por quê? Porque mudou o sacerdócio. Quando você muda o sacerdócio, tem que fazer mudança de lei. A lei anterior é revogada, a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Não é útil nos nossos tempos mais, porque nós temos uma lei melhor. Lei de Cristo, do novo sacerdócio.
Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, ele diz no versículo 19. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Os antigos que tinham que chegar a Deus como? Com o sumo sacerdote. Eu entrego um animal para ele mata esse animal. Ou então, mais especificamente ainda, no dia do Yom Kippur, o dia da expiação, uma vez por ano, o sumo sacerdote vai entrar no Santo dos Santos, na parte mais santa do santuário, né, do templo. Ele vai levar sangue pela nação, vai entrar além do véu, com incenso, com oferta para os pecados, e vai fazer uma mediação entre o povo e Deus. E agora está falando que na nova aliança você não precisa disso, desse homem sumo sacerdote que entra uma vez por ano, todo ano tem que ficar repetindo esses sacrifícios, uma vez por ano ele tem que entrar no Santo dos Santos, no dia da expiação, do Yom Kippur, para fazer expiação pelo povo. Por quê? Porque esses sacrifícios não podem purificar a sua consciência, não pode te purificar perante Deus. Eles apenas fazem uma expiação cerimonial, simbólica, temporária, terrena, não eterna, não salvífica. Você não pode ser salvo porque o animal morreu, não dá, porque sangue de animal não te purifica pecados. Isso só funcionava porque um dia Jesus ia morrer. Então esses sacrifícios do Velho Testamento nunca foram eficazes para salvar ninguém. O sangue de animal nunca vai purificar pecado de ninguém. Eles entravam, nesse ritualismo para apontar para Jesus Cristo. Um dia vai vir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e vai tirar o pecado do mundo. Mas até então tinha que ficar repetindo toda vez, uma vez por ano entra no Santo dos Santos, e é assim que você se relaciona com Deus. As pessoas não podem entrar no Santo dos Santos. Tem um véu, só o sumo sacerdote pode entrar, só uma vez por ano, e sempre oferecendo sacrifício de novo. Só que uma vez que Cristo entrou e rasgou-se o véu, agora nós com ousadia entramos no Santo dos Santos em oração todos os dias, quando você quiser. Não precisa ir para Jerusalém, é em espírito e em verdade, aqui e agora, onde você quiser. Você entra no Santo dos Santos. O sangue já foi derramado uma vez, de uma vez por todas, por você, o sangue do Cordeiro perfeito de Deus. Esse sentir o pecado do mundo. Então, uma coisa que vocês têm que entender, vamos colocar isso bem claro e vou repetir no final. Sacrifícios não salvavam no Velho Testamento. Sacrifícios pararam de ser oferecidos hoje porque não tem templo, foi destruído. Se tivesse um templo lá, sabe o que ia acontecer? Ia estar sendo oferecido sacrifício até hoje, os judeus iriam estar oferecendo. E você quer saber mais uma coisa? Provavelmente os crentes judeus de Jerusalém estariam participando disso, até hoje. Se houvesse um templo lá, com o sacerdote oferecendo animais, os judeus, não estou falando de gentios, não estou falando de nós, de igreja, mas os judeus crentes em Jesus hoje provavelmente estariam participando destes sacrifícios lá no templo. Como é que eu sei disso? Eu sei porque eles fizeram isso no tempo de Cristo. Quando tinha templo, Paulo, Pedro, João, Lucas, todo mundo participava dos sacrifícios do templo, mesmo depois que Jesus morreu, mesmo depois que Jesus ressuscitou e foi ascendido aos céus. Eles continuaram, pode ler o livro de Atos, eles continuaram em Jerusalém, vivendo, se encontravam no templo, cultuavam no templo, e eles também guardavam os sábados, se abstinham de alimentos, guardavam festas e tudo mais. Mas que escândalo! Como é que eles podem estar ali oferecendo sacrifícios de animais se Jesus Cristo é o único sacrifício que já morreu por nós? Já parou para se perguntar isso? Porque aconteceu. Vamos ler uma passagem sobre isso? Vamos lá. Nós temos ali em Atos, capítulo 21. Podia citar outras passagens, né? Vamos ver Atos 16. Atos 16, 1 a 3 primeiro. Vamos ver duas passagens. Atos 16, 1 a 3. Irmãos, isto é crucial você entender, senão você não entende o Novo Testamento, tá? Eu falei que a aula era difícil, era teórica, etc. Mas se você não entender certos detalhes, você vai fazer uma confusão na leitura da Bíblia, e você vai ficar sendo jogado de um lado para o outro. Tem um grupo que me manda guardar o sábado, tem um grupo que não precisa, outro me manda circuncidar, outro me manda que não precisa, e você fica tonto, né?
Atos 16, versículo 1. Nós acabamos de ler Paulo falando que circuncisão não é nada, né, na carne. O que importa é circuncisão no coração. Acabamos de ler isso aí. Agora veja o que Paulo fez. Chegou também a Derbe e a Listra, e ali havia ali um discípulo chamado Timóteo. Paulo chegou lá, tinha Timóteo lá, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso, o que ele fez? Circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Olha como é que Paulo, hein? Como é que o Paulo fala que não precisa circuncidar, briga com os outros quando manda circuncidar, e ele mesmo vai lá e pega e circuncida o Timóteo, porque Timóteo era filho de judia, mas o pai era grego. O pai falou: não precisa circuncidar não. E de fato não precisa para ser salvo. Todo mundo sabe disso na Nova Aliança, não precisa. Só que ele ia trazer Timóteo para acompanhar ele nas suas viagens. Paulo era judeu circuncidado, e Paulo deixa bem claro que eu me fiz judeu para com judeus, para ganhar os judeus. Então, se circuncidar vai ser um bom testemunho perante os judeus, não tem nada de errado em circuncidar, certo? Então circuncida, e vai te livrar um monte de problemas aí no contato com os judeus. Então, se guardar a lei e os alimentos e as festas e os sábados te ajuda a testemunhar perante os judeus, guarde a lei. E Paulo guardava a lei. Não tem nada errado em guardar a lei no Novo Testamento, mas tem mais. Não só guardar as cerimônias, também os sacrifícios. Atos 21, 17 a 27. Atos 21, 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos, nós aqui é Paulo e os seus acompanhantes, né? Eu não lembro se aqui era Paulo e Timóteo, Paulo quem era, mas Paulo falando. Os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Os apóstolos em Jerusalém, aqueles que Jesus selecionou a dedo para liderar a igreja. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. Nessa altura a igreja já estava com dezenas de milhares em Jerusalém. E todos são zelosos da lei. Olha só, não precisa da lei para ser salvo, mas eles eram zelosos da lei, não tem problema nenhum. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que tivemos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze as despesas necessárias para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne dos animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus da Ásia, etc, etc. Oferta. Que oferta? É uma oferta de dinheiro? Não. Oferta eram animais sacrificados. Você pode ler isso claramente lá em Números 6, de 9 a 11, fala exatamente o que Paulo está fazendo. Ele estava se purificando, o voto de Nazireu, e ele rapou a cabeça. Você espera 7 dias, e depois de 7 dias de purificação, você oferece animais em sacrifício. É isso que Paulo ia fazer. Mas como? Como que Paulo vai matar um animal se ele sabe que Jesus Cristo é que tira o pecado do mundo e que não precisa de sangue de animal? Sim, ele sabe. Mas não tem nenhum problema em você participar disso, sabendo que isso não é o que te salva, não é isso que te remove os pecados, mas é um símbolo daquele que tirou os seus pecados. Então existe uma purificação cerimonial
perante os judeus, e é bem claro que Paulo nunca ensinou os judeus que eles não precisam guardar, que eles devem largar a lei, como Tiago mesmo falou: olha, as pessoas estão falando que você ensina os outros, os judeus, não gentios, eles estão falando que você ensina os judeus entre os gentios, que moram em outros países, a abandonarem Moisés. Agora faz o seguinte, Paulo, se purifica para mostrar para eles que você nunca ensinou isso. Será que eles estavam mentindo? Eles não estavam mentindo. Tiago não está fazendo um complô ali com Paulo para mentir. Não, na verdade Paulo não ensinava que os judeus não precisavam largar Moisés, etc. Não. Você quer manter a cultura do seu povo, mantenha. Isso são bons símbolos, são sombras. Oi? Cultura, e são sombras do quê? De Cristo crucificado, né? São tipos de Cristo crucificado, são memoriais, né? E são bons memoriais. Vou fazer um exemplo para você. Então, claro que eles não impunham aos gentios. Tiago mesmo fala, olha, para os gentios a gente fala, olha, vocês se afastam dessas coisas aqui, mas não fala nada de sacrifício, nada. Então, muito claro o seguinte, toma como um exemplo. Imagine que eu vou celebrar a Páscoa em 2021, eu falo para você, ó, irmãos, vão lá em casa em 2021, a gente vai celebrar a Páscoa para comemorar a ressurreição de Jesus Cristo, tá? Cristo morreu, o nosso Cordeiro, né? Só que a gente vai fazer uma Páscoa diferente. A gente vai fazer uma refeição de um cordeiro. A gente vamos assar um cordeiro e a gente come um cordeiro para lembrar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você ia ficar escandalizado com isso? Eu não ficaria. Não. Qual o problema? Tem muita gente que faz isso hoje aí, né? Tem muita gente que faz isso para lembrar de Cristo, o Cordeiro. A gente não faz em geral, né? Mas não tem problema nenhum com isso. É um memorial. É um memorial, né? Ele morreu por nós. É Ele que tira o pecado do mundo. Não são esses. Então, quando o autor de Hebreus está confrontando aqueles que queriam largar Cristo para voltar para o judaísmo, ele fala: olha, esses sacrifícios do judaísmo não vão te purificar. Lembra que o sacerdote tem que ficar repetindo para entrar no Santo dos Santos? Você não precisa disso, porque o sacrifício de Cristo, de uma vez por todas, já removeu o seu pecado. Você pode entrar no Santo dos Santos quando quiser. Por que você está voltando para o ritual do templo para poder chegar a Deus, né? Então não é assim. Então você tem, mas eles são bons memoriais, e eles, no contexto judaico, eles realizam uma purificação, não para a salvação da alma, tá? Você poderia ser um incrédulo em Israel, um judeu incrédulo, não acredito em Deus, mas você se deixa circuncidar, você oferece sacrifício. Eu cometi um crime, sei lá, qualquer crime, né? Qualquer crime que eles cometiam, mas que não tinha pena de morte, que não fosse digno de pena de morte. Eu violei algum dos mandamentos. O que o sacerdote fala? Você oferece um sacrifício. Vou lá e ofereço. Você acha que ele foi salvo por causa disso? Claro que não. Por que não foi salvo se eu ofereci o sacrifício? Você ofereceu porque é a lei, né? A lei do país te manda oferecer, você oferece. Se você ultrapassar o limite de velocidade, o que acontece? Você toma uma multa. Mas eu sou contra essa multa. Eu acho que o limite devia ser 200 por hora. Então você não acredita. Você paga do mesmo jeito, né? Então é a mesma coisa. Eu podia ser incrédulo, eu não acredito nesse sacrifício aqui, mas eu pago, né? Porque senão eu posso ser apedrejado, né? Então ele paga, mas ele não é salvo pelo sacrifício. O sacrifício de animais nunca salvou ninguém. No milênio, vamos supor aqui, que esses sacrifícios voltam. Tá? Tem gente que acha que esses sacrifícios são só um símbolo da restauração do culto no milênio, que não vai ter de fato, literalmente. Ironside, ele crê no milênio, mas ele acha que esses sacrifícios aqui de Ezequiel não vão acontecer, eles são só um símbolo. O culto vai ser restaurado, e eles conheciam esse culto na época, então eles usam esse símbolo na época, né? Mas alguns acham assim. Outros acham que não existe milênio, né? Mas nós cremos que existe. Então, fica difícil você jogar fora toda a descrição. Não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. Tá escrito que vai acontecer, então eu prefiro assumir que vai acontecer para não negar nenhuma palavra de Deus, né? Deus falou que vai acontecer, eu prefiro adotar a interpretação literal, mas com o cuidado seguinte: nunca sacrifício de animal salvou ninguém e nem vai salvar, tá? Eles são algo que, se acontecer literalmente mesmo, é uma dúvida que eu tenho, né? Na hora que acontecer, na hora que tivermos no milênio, a gente vai descobrir isso aí.
Mas se for acontecer realmente do jeito que está escrito, com sacrifícios, então eles são uma expiação cerimonial, como nos tempos dos apóstolos. Eles faziam essas coisas cerimonialmente, mas não ia levar ninguém para o céu. Quem leva para o céu é o sacrifício único de Jesus Cristo. Só que eles vão ter um significado muito mais especial. Como nós, quando celebramos a ceia do Senhor, e temos o pão e o vinho. Então, na época, imagine, você tem um cerimonial de um cordeiro imolado. Esse aqui é Jesus Cristo, aquele de Jerusalém, né? Aquele que está sentado no trono de Davi. Ele morreu por nós, ele ressuscitou. Então, nós fazemos isso como um memorial da sua morte. Então você tem um memorial marcante. Tem alguns judeus que fazem isso hoje, apesar de não ter templo, né? Os ortodoxos vão dizer, você não pode sacrificar porque não tem templo. Mas existe um grupo de judeus, que eu não lembro o nome agora, que eles fazem. Eles matam animais ali. E tem um pastor que prega, Ralph Alexander. Ele comenta sobre isso, que ele estava em Jerusalém e ele levou a sua filhinha, não sei, 6 anos de idade, 7 anos de idade, e a esposa, e estava assistindo esses sacrifícios, né? E estava matando o cordeiro ali. E aí a filhinha, sem ele comentar nada, nunca falou nada disso sobre esse sacrifício com a filha, e a filha falou assim, pai, é assim que eles fizeram com Jesus? Aí ele falou, é assim que fizeram com Jesus. Então, você percebe que esse é um testemunho forte, né? Você ver um cordeiro sendo morto e você pensar, o cordeiro de Deus morreu por mim, né? Eu não confio no sangue desse cordeiro para me salvar, mas eu sei que o cordeiro verdadeiro morreu por mim. Então, nesse sentido, não é errado você ter uma prática sancionada pela Bíblia, no milênio, de um sacrifício que seja um símbolo memorial daquilo que aconteceu. E existe uma expiação, porque ele fala de expiações aí, né? O livro de Hebreus fala que onde há remissão de pecado, então não há mais oferta pelo pecado, né? Hebreus 10 fala isso. De fato não há. Perante Deus, para a salvação eterna, você não precisa de nenhuma oferta mais, já foi, acabou. Não existe missa, né? A missa de Jesus tem que morrer de novo. Isso acabou. O Santos dos Santos está aberto. O templo de Ezequiel não tem véu para fechar o Santo dos Santos, está aberto. O sacerdote é levítico de Zadok, mas o sumo sacerdote não está mostrado ali, porque o sumo sacerdote é Jesus, da ordem de Melquisedeque. Você tem os levitas ali para fazer o serviço básico, mas o sumo sacerdote não precisa oferecer mais sacrifício nenhum para entrar no Santo dos Santos. O sumo sacerdote é Jesus, já morreu de uma vez por todas. Tá? E então, você tem essas ofertas ali, que ele fala, oferta pelo pecado, né? Expiação. Olha, oferta não é para expiação de salvação, nada disso. É uma expiação. Se for assim, é expiação cerimonial, temporária, visível, e como testemunho daquilo que Cristo fez. Assim como eu falei, você paga uma multa hoje. Na época você cometeu um delito, talvez você vá ter que pagar uma oferta de um animal, né? Mas não é isso que salva ninguém, nunca salvou ninguém, né? Animal nunca cobriu o pecado de ninguém. São muitas dúvidas, irmãos, são muitos assuntos complicados que a gente só vai saber realmente quando chegarmos lá. Existe gente que pensa de um jeito nessa área e gente que pensa do outro. O que você não pode de forma alguma é impor a lei sobre os gentios hoje e dizer que você tem que fazer isso, fazer aquilo, porque está muito claro no Novo Testamento que não é para os gentios essas coisas, são coisas do judaísmo e da nação de Israel, tá? A nação de Israel, que de certa forma volta a ser o foco do centro das atenções na época do milênio, como o povo de Deus e testemunha para as outras nações. No Velho Testamento, você tem crentes de outras nações que não praticavam nada disso e eram salvos. Exemplo, Naamã, que foi curado da lepra e voltou para o país dele, né? Ele não oferecia sacrifícios, não guardava essas cerimônias, etc, nada. Por quê? Porque estava em outro país. A rainha de Sabá, que veio conhecer Salomão e a sua sabedoria, e Jesus Cristo disse que ela vai entrar nos reinos dos céus na frente dos fariseus, ela não ficava voltando para oferecer sacrifícios. Não temos nenhuma notícia disso. Se ela fez, nós não sabemos. Em nenhum momento é descrito isso, né?
E você tem Nínive, a cidade que se converteu. Você acha que os ninivitas todos iam todo ano para o dia da expiação em Jerusalém? Não tem nada dizendo isso, mas eles foram salvos pela fé. Salvação no Velho Testamento é pela graça mediante a fé. E os rituais são sombras do Messias que viria. Salvação no Novo Testamento é a época da igreja, pela graça mediante a fé. E nós temos símbolos daquilo que aconteceu, a ceia do Senhor para nós. Para outros pode ser um cordeiro na Páscoa que você come. No milênio, salvação, pela graça mediante a fé, no cordeiro que morreu por nós. Se houver sacrifícios realmente, serão um memorial do que Cristo fez e essa expiação simbólica e temporária e cerimonial somente. Tá? Não vamos confundir as coisas e nunca impor a lei sobre as pessoas para a sua salvação, porque isto é proibido, tá? Proibido pela palavra de Deus, ok, irmãos? Então, eu vou encerrar por aqui. Os irmãos já têm bastante material para pensar sobre este assunto, e nós estamos basicamente encerrando o livro de Ezequiel. Na aula que vem eu vou só finalizar com as últimas visões, e a gente já entra no livro de Daniel, ok? Vamos orar.